O tema da improvisação assusta ou desanima muitos dos iniciantes ou até mesmo dos intermediários. Improvisar é a arte de compor na hora, ou seja, você vai inventar uma música na hora em que você está tocando. E isso é muito difícil, porque muitas das vezes a gente realmente não está inspirado para fazer algo muito incrível, ou a gente está sem ideias, ou estamos num dia ruim. Fora que a gente não tem toda aquela tentativa e erro que tem um processo de composição que não é improvisado, ou seja, que ele tem etapas, né, que ele tem chances, tentativas. No entanto, um bom improvisador vai fazer sempre, no mínimo, um improviso ok, bom. É óbvio que um bom improvisador vai ter dias melhores e piores, né? A gente tem improvisos incríveis, por exemplo, do Eric Clapton, e tem outros improvisos que, assim, não são nada demais, mas que são minimamente bons. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força, porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar 3 pilares fundamentais para que você possa improvisar com qualidade. O primeiro pilar fundamental é o conhecimento técnico teórico, ou seja, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento teórico e de técnica para conseguir improvisar bem. E quais são esses conhecimentos? Bem, toda a parte teórica musical é importante, então a parte melódica, que tem a ver com escalas, as escalas permitem com que a gente escolha as notas certas mais facilmente, para que a gente saiba o que pode funcionar e o que pode não funcionar, e também para mudar intenções, porque dependendo da escala que a gente vai usar, a gente vai criar uma certa sonoridade ou outra sonoridade. Então, principalmente para o iniciante, né, a escala é essencial, porque ele não sabe exatamente quais notas são certas, mesmo a parte de percepção dele não é tão boa. Quando a gente tem uma percepção boa, a gente consegue às vezes não pensar tanto em escala e mais em sonoridades, intervalos, melodicamente, só que isso é uma etapa muito avançada do conhecimento. Então, usar escalas, né, fazer o dedo cair no local certo, nos alvos certos, é muito importante e ajuda muito o iniciante intermediário principalmente. Conhecimento de harmonia, né? Então, por exemplo, a gente tem que saber o que está acontecendo no fundo para que a gente possa improvisar bem. No geral, a maioria das improvisações exige que a gente realmente converse com o que está acontecendo no fundo. O blues, por exemplo, ele tem uma certa liberdade porque ele usa a escala pentatônica, então tem várias sonoridades que são um pouco, que poderiam ser consideradas dissonantes ou erradas, mas que no blues, de tanto a gente improvisar e usar essa escala de uma maneira às vezes até livre demais, se tornou parte do repertório já. Então o blues é um local onde a gente pode improvisar mais livremente sem pensar no fundo. No entanto, a gente sempre improvisará melhor pensando na harmonia que está de fundo. E o ritmo, né? Estudar ritmo, saber fazer colcheia, semicolcheia, a hora que você quiser. Fazer uma tercina, fazer uma colcheia seguida de 2 semicolcheias. Então, é uma coisa importante saber isso, né? Obviamente que esse é um conhecimento que pode vir muito com a prática, que será o próximo elemento que eu vou falar. E a técnica, saber as técnicas bases da guitarra, né? Para que ela ajude a gente a ter mais expressividade e mais diversidade no conteúdo, né? Então saber fazer bends, fazer ligados, double stops, stepping, slide, entre outros. Isso vai ajudar a gente a ficar mais natural a sonoridade, né? Porque improvisar, a gente está pensando em improvisar na guitarra, né? Aqui o assunto é guitarra, então se você não usar técnicas de guitarra, vai ficar mais frio o seu improviso. Se você fizer coisas simples, só que usando técnicas de guitarra, a cara que o negócio dá é outra. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso fazer um bend chegando nessa nota, tocar ela, tocar de baixo que eu queria e como toco ela de novo, uso um bend para chegar nela. Por exemplo. É a mesma coisa que isso aqui. Né? O alvo é o mesmo, só que as intenções são diferentes. Segundo pilar, criar uma base de repertório e linguagem através de imitação. O conhecimento técnico teórico é importante para que a gente tenha uma certa base do que a gente pode ou não pode fazer, certo? No entanto, só o conhecimento técnico teórico não proporciona para a gente chances de inspiração maior e vocabulário maior. Então, assim, a música ela é muito como se fosse um discurso, como se fosse uma língua nova que você está aprendendo. Então, se a gente só estudar, por exemplo, a gramática, o alfabeto, né, as sílabas, a gente vai criar frases certas, porém a gente não vai
conseguir falar com desenvoltura e ter expressividade no nosso falar. A gente não vai ter uma característica própria, certo? Então, quando a gente aprende a falar ouvindo outras pessoas, a gente costuma fazer uma mistura e criar uma própria linguagem própria. A gente consegue criar uma idiosincrasia, que a gente fala, né? Aquela questão de ter algo pessoal naquilo que a gente faz. Então, quando a gente tira solos, estuda solos de outras pessoas, isso vai ajudar a gente a criar uma linguagem, né? Então, você vai lá, gosto muito do solo do B.B. King na The Thrill Is Gone, por exemplo, que é um improviso, né? Todo blues ali é um improviso. Você vai lá e tira esse solo, realmente vai tirar nota por nota para ver quais fraseados que ele usa, né? Que tipo de expressividade que ele vai usar. Gosto muito do improviso do Eric Clapton no Crossroads, por exemplo, um dos meus improvisos favoritos. Eu já tirei esse solo há muito tempo e ele me ajudou muito a criar uma linguagem, criar frases, né? Porque a gente acaba ficando mecânico, às vezes, pensando muito só na teoria. Ela ajuda, às vezes, a gente a fazer uma coisa um pouco fora da curva, mas pode ficar muito robótico. Então, conhecimento de repertório, conhecimento de você imitar os outros é muito importante. Terceiro pilar, criar repertório e linguagem com a apreciação musical. Vejam, como é que a gente se interessa por música, né? O que cria em nós a centelha de querer se expressar, de querer tocar, ouvir, né? Obviamente, a gente entra em contato com a música ouvindo ela, a princípio. A gente nunca, é muito raro, né, um primeiro contato que a pessoa já faz a música, né? A gente desde criança ouve música, pelo menos na sociedade atual é muito mais fácil, né? A música já está gravada, já está na internet, então a gente entra em contato com a música ouvindo ela. E aí esse ouvir cria em nós a vontade de querer tocar. Mas não é só essa a importância de ouvir música. Além do próprio prazer, né, que a gente tem, né, estético, né, de ouvir a música, quando a gente faz uma apreciação musical, a gente está entrando em contato com o outro, né, com o outro musical. Então a gente está criando linguagem, expressividade, aprendendo frases, só que tudo inconscientemente, né? Então nada, né, no mundo se cria, tudo se copia. Obviamente que a cópia, como ela é muito aleatória de cada pessoa, porque cada pessoa passou por uma experiência na vida, vai ter uma peculiaridade, mas nada a gente tira do nada. A gente, né, vai criar algumas frases na hora do improviso que a gente ouviu em algum lugar, né? Um dos jeitos de talvez fazer uma coisa bem original assim é pensar friamente na teoria, né? Então, tipo, vou fazer duas colcheias, semicolcheias, fazer o primeiro, segundo, terceiro grau da escala, por exemplo. Isso é um jeito mais frio de pensar. Mas é um jeito, talvez, por exemplo, na hora do improviso, muito complicado e muito difícil de fazer, porque você tem que lidar com rapidez na hora do improviso. Então o improviso ele é uma coisa muito mais instintiva, né, de inspiração, nessa parte muito subjetiva. E essa parte subjetiva ela vem muito do conhecimento adquirido de audição e de imitação. Então o pilar 2 e 3, eles realmente são... eles trazem a mesma ideia, só que de maneiras diferentes, né? Conseguir a mesma coisa por maneiras diferentes. Esses 3 pilares não têm uma ordem definida, né? Cada pessoa vai ter um jeito, vai preferir fazer mais de uma coisa ou mais de outra, né? Não precisa ser exatamente as 3 perfeitamente unidas, crescendo ao mesmo tempo, ou elas podem chegar a ter uma mesma altura, mas não em momentos iguais. Então não se preocupem em fazer, eu estou fazendo muita teoria, né? Sim, se você está no momento que você gosta da teoria e quer pegar a teoria, pegue a teoria. Mas o que importa é você não esquecer os 3 pilares para que eles te deem os elementos principais do improviso, que é você criar algo instantaneamente, na hora, com rapidez e com qualidade. Bem, é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco com essas dicas. Obviamente que elas são dicas mais gerais, né? Elas não atacam em algum problema muito específico. Por isso mesmo que eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão. Vocês podem pedir para que eu fale de algum tema específico. Como é que eu pego e estudo as escalas? Por onde eu começo? Peçam aqui que eu farei vídeo sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima.